rise time, a rampa de subida seria a velocidade que está sendo, tipo, infundida a pressão. Digamos que sim, o fluxo, né? Então o fluxo ele vai aumentar quando você aumenta o rise time. Quando você diminui, o fluxo ele vai baixar, né? E o que é o ideal ali manter? Claro que assim, vai variar outros fatores também. Por exemplo, o paciente vai variar, o módulo ventilatório que você está operando também vai variar, né? Assim, normalmente não tem um valor normal, né? Você pode, dependendo de cada paciente, você tem que fazer um ajuste, sabe? Tipo assim, às vezes que nem a gente tem uma paciente lá na UTI, aquela tu deve ter conhecido ela lá, uma paciente jovem e tal, ficou lá no PS uns 2, 3 dias eu sei entubada, quem que é. sabe? Suspeita de H1N1, né? Então, ela tá tudo assim muito no limite, sabe? Então você consegue fazer esses ajustes pequenos para melhorar. Por exemplo, assim, se a gente dá um rise time muito alto, a gente vai aumentar o fluxo, né? Consequentemente, ela ventilando a volume vai aumentar a pressão de pico também. Certo. Porque o fluxo é a velocidade que o ar entra. Então o ar entra mais rápido. Consequentemente, o ar entrando mais rápido, ele vai entrar com mais pressão e a pressão de pico vai subir também. Sim, entendi. E alguma macete do volume ali? Você podia explicar para nós? Explica dela para nós. Vamos colocar aqui. Bom, vamos começar falando então de volume, né? Modos ventilatórios, né? Vamos falar dos modos iniciais. Você pode ventilar o paciente a volume controlado, pressão controlada. Qual que é a diferença? O próprio nome ele já diz, volume controlado, você controla o volume que vai entrar no pulmão do paciente. Daí, a pressão para que chegue nesse volume, ela é variável, né? Na pressão controlada, você controla a pressão que vai entrar na via aérea do paciente e o volume é variável, né? Qual modo é melhor? Os dois são bons, né? O que os estudos dizem é que usa-se o modo que a equipe tem mais expertise em utilizar, né? Então, eu sou mais experiente em usar a pressão controlada, né? Não vou usar a pressão, né? Nenhum modo é superior ao outro, né? Os dois, eles são igualmente bons, digamos assim, né? Vamos supor, normalmente você vai ventilar um paciente, né? A gente aqui usa isso, né? Vai ventilar um paciente a volume controlado quando ele não está interferindo muito no respirador, não está participando muito da respiração, né? Porque a partir do momento que ele começa a respirar junto com o respirador, as pressões podem alterar muito daí, e isso pode causar lesão induzida por pressão. Barotrauma, né? Daí, barotrauma. Uma dúvida, um paciente com pneumotórax, então seria mais indicado ventilar em pressão? Ou não necessariamente? Não necessariamente, por exemplo, com pneumotórax ele precisa drenar. Não, mas eu digo, drenou. Daí. Porque aí na emergência eu vi médico falar que quando ele drenou, o pulmão tá meio que debilitado, é melhor ventilar com pressão. Pra não forçar muito. Só que assim, vamos supor, é isso que eu digo. Por exemplo, você vai ventilar a pressão, mas joga uma pressão lá em cima com um puta de um volume, sabe? Então também não é indicado. Daí né? tem que controlar. Você precisa certinho. ajustar isso de acordo com cada paciente. Né? Até o próprio ventilador aqui, ele te dá alguns dados. Por exemplo, quando você vai ajustar o paciente, deixa eu só ver aqui, acho que é aqui, paciente, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para mim, adulto, homem, vou colocar aqui minha altura, tá aí, 1,65. O meu peso predito, ele vai ser 61,4 quilos, né? Um peso predito para mim. Eu não tenho isso, eu tenho mais do que isso. Certo. Mas é o peso que é o ideal para mim, digamos assim, pela minha calcular altura. o volume de acordo com isso. Né? Isso, porque a gente ventila o paciente ali de 5 a 7, de 6 a 8 ml por quilograma de peso. Daí, né? Só que não é o quilograma de peso que você tem, diferente de medicação. A medicação você dilui, você calcula a vazão, né, da infusão da medicação de acordo com o peso que o paciente tem naquele momento. A ventilação é de acordo com um peso ideal para ele, porque se eu tenho 60 quilos ou tenho 90, meu pulmão é do mesmo tamanho. Entende? Então, tipo assim, a capacidade do meu pulmão é a mesma, então eu não vou ventilar muito mais porque eu sou maior do que 61,4 quilos, né? Então eu ajusto isso dali, é isso que a gente tem que ajustar no respirador e tem que prestar atenção, né? Por exemplo, paciente de 2 metros de altura, eu vou conseguir dar volumes maiores para ele, né? Paciente mais baixinho, eu vou ter que dar volumes menores, né? Então você vai ventilar, vai escolher o modo ventilatório,
ali, por exemplo, o volume controlado, né? Quando você ventila o paciente a volume controlado, você vai fazer alguns ajustes no respirador, ajustes que são iguais. Vou baixar um pouquinho o volume antes que história, Lu. A fração inspirada de A2 ela é igual para todos os modos. É a quantidade de oxigênio que você vai dar para o paciente. De acordo, vai ser feita a mistura dentro do respirador de ar comprimido com oxigênio e você vai oferecer para ele, né? 21% é o que a gente normalmente respira, né? O ar ambiente, digamos assim, tem 21% de oxigênio, né? Se o paciente está desaturando, está com uma hipoxemia, a gente pode aumentar esse valor até chegar na saturação que a gente quer, né? Ou de acordo com a gasometria também. Eu vou deixar 21 para não gastar o oxigênio, que é caro, né? Frequência respiratória. Nos modos controlados, sempre a gente precisa ajustar uma frequência respiratória, porque normalmente nesses modos os pacientes eles estão sedados. Então eles não vão conseguir respirar sozinhos, né? Então você precisa ajustar uma frequência respiratória. Essa frequência vai ser ajustada, a gente pode usar valores fisiológicos ali, né, de 12 a 20, mas, vamos supor, o paciente ele precisa fazer um volume minuto maior, precisa fazer um ajuste mais específico, eu posso aumentar essa frequência, posso botar 25, 26, né? Então ele vai respirar mais rápido, de acordo com a minha necessidade, né? Só que aí a gente tem que prestar atenção, porque outro valor que a gente normalmente ajusta é o tempo inspiratório aqui. Esse tempo inspiratório é o tempo em segundos que vai levar para fazer a inspiração, né? Então aqui está 1,2 segundos. Então a cada 1,2 segundos vai fazer a inspiração e vai descer. Só que como a frequência é muito alta, o paciente ele vai puxar e soltar, puxar e soltar, puxar e soltar, né? Então a gente precisa diminuir esse tempo inspiratório aqui para dar tempo dele puxar aqui na relação e soltar. Puxa, solta. Puxa, solta. Senão vai ficar fazendo uma inspiração muito rápida, digamos assim, muito assincrônica vai ficar, né? A gente percebe isso na relação ins-ies, né? Então a gente pode colocar aqui ó, ali. Outra coisa que a gente ajusta em todos os modos é a PIP, né? Que é aquilo que eu falei antes, que é aquela pressão que mantém constante na via aérea do paciente, né? Essa pressão ela se mantém para quê? Para impedir que os alvéolos eles se colapsem, né? Na hora do fechamento. Claro que tem surfactante e tensão superficial do líquido, né, que não deixa que o alvéolo faça isso. Mas normalmente o paciente em ventilação mecânica ali, como está com processo inflamatório, às vezes pulmonar, facilite com que tenha esse colapso alveolar. Então a gente mantém uma pressão expiratória final ali, né? Essa pressão normalmente a gente usa ali entre 5, 7 e 8. Casos também a gente precisa fazer um aumento dessa pressão para fazer com que os alvéolos fiquem mais abertos, mais distendidos assim, né? Mas esses são casos específicos, né? A sensibilidade é o quanto de... Aqui está ciclado a pressão, ó, 3 centímetros de água. Então é quanto que o paciente vai ter que movimentar dentro do circuito para ele reconhecer que foi o paciente que puxou, né? Então aqui o paciente vai ter que baixar 3 centímetros de água da pressão do circuito para poder o respirador reconhecer e fazer uma inspiração. Então se eu apertar um pouquinho aqui, ele não está reconhecendo. Agora preciso apertar mais forte para ele reconhecer. Ó, agora ele reconheceu, agora ficou laranja. E aí se eu diminuir aqui, deixar menos sensível, ó, só um toquinho ali ele já reconhece, ó, viu? Já ficou mais fácil. Ô Carlos, e aqui, ó, antes tu calculava a PIP e a pressão aqui, né? E aqui como é que funciona? Daí isso aí é a pressão que ele tá gerando com esse volume, né? Exatamente, aí você tem que olhar aqui, pressão de pico.
Que ele tá gerando 15. Está gerando 15 para fazer 350 ml. De volume, né? Isso. Daí. Então, nesse caso aqui, só valeria para o modo pressão controlado, que daí a Você soma. mais... Isso, exatamente. E essa onda aqui? A onda é o tipo de onda que vai ter no momento inspiratório. Então você pode ter uma onda crescente, uma onda decrescente, uma decrescente menor, né? Uma onda quadrada, né? E uma onda, como é que eles chamam? Como se fosse uma onda oval ali, mas tem um outro nome. Normalmente a gente usa uma onda quadrada. Por quê? Porque a pressão ela sobe rápido, se mantém constante até a expiração, né? Eu quero fazer, o paciente está fazendo um fluxo muito alto, muita pressão de pico. Então eu quero que essa onda ela suba mais devagar. Então eu vou deixar ela como uma onda crescente. Então o fluxo ele vai começar devagar e vai subir. Ó, pode ver aqui, ó. Tá vendo? Ela vai inspirando e solta. Já mudou a onda ali, né? Eu quero favorecer a expiração do paciente, então eu vou deixar aqui. Então ela vai subir mais rápido e vai soltar mais lento. Deu pra ver, ó, sobe e desce. Dá pra ver até na luva aqui, ó. Subiu, tipo, inspirou rápido e expirou lento. Expirou lento. Então é um paciente que eu quero favorecer a expiração. Então eu vou deixar esse tipo de onda ali. Só que a onda você só consegue ajustar no volume controlado, né? Quando você está a pressão controlada, aí você não consegue ajustar a onda. O que vai ter de diferente aqui na pressão controlada é a pressão. Que daí no caso... E o rise time. Aí não tem onda, tem rise time e a pressão controlada. No caso a pressão que dá aqui é a soma das duas. Das duas, Daí a pressão vai se manter, em 5, que é a PIP, né? Isso. E daí aqui em cima é a soma das duas. Por exemplo, se eu aumentar a PIP para 10, aí ele vai subir mais ainda. vai subir para 18 lá, a pressão de pico. Ó. Entendi, daí aumentou para 10 e Estourar o balão. E aí então ele vai fazer esse tipo de ajuste ali. Sempre uma soma. Né? Nesse modelo de respirador, né? Tem respiradores que você... esse daqui, essa pressão controlada, ela já é somatória. Então você precisa fazer o cálculo para diminuir. Entendi. Entendeu? Esse, então, tipo assim, então, aqui ele já dá, por exemplo... macete seria para esse ventilador. Para esse ventilador. Se aqui vamos portar 12 e aqui tá 7, ele vai ter só uma diferença de 5. Entende? Entendi. Aquele nosso respirador de transporte do PS lá, ele faz isso. Né? Daí, ele já dá o valor total com a PIP aqui. Daí, que é a pressão inspiratória, né? Ele nem tá pressão controlada, ela tá pressão ins. Então você tem que fazer esse ajuste diferente aqui. A pressão ins tá 12, mas a PIP tá 7, então só vai ter um delta de 5. Né? Aqui não, aqui você tem uma pressão inspiratória. Aqui você tem uma pressão inspiratória de 19, o delta também é de 5. Na verdade o delta é de 12, né? Ele tá 7 e ele vai 19. 7 e 19. O delta aqui é de 12 e se fosse aquele outro tipo de respirador ia ser o delta de 5. E aqui na pressão controlada você ajusta o rise time, né? Que é o que a gente falou. E a pressão. É a única coisa diferente. A PIP mantém a mesma, a sensibilidade é a mesma, a F2 é a mesma, a frequência é a mesma coisa, né? E quando o paciente já está começando a acordar, a gente pode colocar um modo aqui de pressão de suporte. Daí, ó. E aí ele já aparece para a gente colocar, no caso do paciente parar de respirar. Então é um modo de segurança. Então a gente ajusta o modo de segurança aqui para caso ele não respirar. A gente faz esses ajustes aqui e aí dá um iniciar. Aí ele não vai respirar, ó. Tá vendo? A gente não ajusta frequência. A gente não ajusta a frequência.